Bom dia, está começando agora o programa Reinar em Vida, uma realização da Igreja Evangélica Verbo da Vida em Rio Doce, sob a direção do pastor Cleone Filho. Eu tenho certeza que Deus tem preparado coisas maravilhosas para nossas vidas e eu quero que você fique ligado, reúna toda a sua família para desfrutarmos desse maravilhoso tempo. Quero iniciar te fazendo um convite especial. Este final de semana está acontecendo em nossa igreja a conferência de oração. Search my heart and search my soul. Hey, my name is Dwayne Roberts, and I'm looking forward to being with you in Olinda, October 9 and 10. My wife and I, my family, we moved down here to Brazil. We started a little prayer room here, and we come from the House of Prayer in Kansas City, where I've been praying now for over 15 years, day and night. And it's not only happening in Kansas City, I believe it's happening in the nations of the earth, where prayer is being awakened. Nosso programa foi feito especialmente para você e hoje, além de recebermos a Palavra de Deus através do pastor Cleone Filho, estaremos recebendo o pastor Arthur Pereira, da Igreja Batista do Amor, na estreia do quadro Abrindo o Verbo. Fique agora com o Momento Rema. Eu conheci o Rema Brasil Rio Doce através do meu líder de GCC. Ele me apresentou a escola, me mostrou tudo que tinha por dentro, me mostrou os ensinamentos que eu poderia aprender, tudinho. Venho andando normalmente, que eu moro um pouco longe. Eu particularmente não consigo ver isso como um impedimento, como um empecilho. Eu espero influenciar de maneira grandiosa, seja com cura, a pregação mesmo, o ensinamento. E tenho uma grande expectativa, porque o Rema Brasil Rio Doce já tem feito na minha vida e porque ainda vai fazer. O Rema mudou a minha vida. Que testemunho edificante! Como é bom ver jovens que estão se desprendendo desse mundo natural para aprender mais a respeito da palavra da fé. Por falar em jovens, eu tenho aqui comigo o pastor Arthur, pastor presidente da Igreja Batista do Amor em Maranguape 1. E nós temos a honra hoje de fazer um bate-papo, no nosso programa, no quadro Abrindo o Verbo, para conversar um pouco sobre temas que têm afligido a nossa sociedade e que vale a pena trazermos um parecer bíblico a respeito de cada uma dessas coisas. Pastor Arthur, seja bem-vindo. A honra é toda nossa. Eu queria dar um bom dia a todos os telespectadores do programa Reinar em Vida. É uma alegria muito grande estar participando desse quadro Abrindo o Verbo e estamos aqui para poder responder as perguntas que nos forem requisitadas e podermos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Pastor, nós estamos vivendo numa época onde nós percebemos um certo desconforto na sociedade sobre esse tempo de crise. Principalmente no Brasil, algumas pessoas angustiadas, cabisbaixas, não apenas fora da igreja, mas dentro da igreja também, pessoas nascidas de novo, que conhecem a palavra, mas que momentaneamente estão cedendo a essas pressões que são naturais. E daí eu gostaria de saber qual é o ponto de vista bíblico, como deve ser o nosso comportamento em tempos como este. Carol, ao longo de toda a história bíblica, nós vamos ver um Deus que sempre se mostrou como o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Nós vamos perceber que, por exemplo, quando o povo de Israel estava no Egito, em meio a uma crise, muita aflição, o Senhor estava ali com eles, ajudando-os. E a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Mesmo diante da crise, havia um crescimento. Quando eles saem do Egito e eles vão para o deserto, mesmo num lugar árido, seco, de difícil locomoção, o Senhor mostrou que em tempos de crise, Ele é o Deus da provisão. A água que brotou de uma rocha, o maná que foi entregue para eles, ou seja, Deus supriu absolutamente todas as coisas. Se nós andarmos um pouquinho mais na palavra do Senhor, nós vamos ver Elias
em uma época de crise, 3 anos e meio sem chover, e Deus ali sustentando sua vida dentro da caverna, perto do ribeiro de Querite, trazendo água, trazendo pão, trazendo a carne, usando animais, né, que serviam ali ao Elias. Depois disso, nós vamos ver que Elias vai até a viúva de Sarepta, uma pessoa que, humanamente falando, não poderia ajudá-lo. Ela só tinha um punhado de farinha e uma botija de azeite. E ali o Senhor fez um grande milagre. O Senhor mostrou mais uma vez que em tempos de crise, Ele é o Deus que faz uma grande multiplicação. Então, com tudo isso, nós podemos aprender, claro, coisas do passado que se tornam realidade ainda nos dias de hoje. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, nós podemos perceber, primeiro, que o céu não está em crise. Segundo, Deus está no controle de tudo. E terceiro, nós precisamos continuar crendo nos milagres que Ele vai realizar na nossa vida. Glória a Deus. Pastor, qual o seu posicionamento, né, sobre cristãos que têm utilizado formas de combate para requerer os seus direitos? O que eu quero dizer com isso? Nós percebemos hoje algumas manifestações, não apenas físicas e presenciais, mas também nas redes sociais, né, pessoas que reclamam, que até assim declaram que com isso estão exigindo os seus direitos. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Qual seria a melhor maneira de nós cristãos exigirmos os nossos direitos, né, dentro da sociedade, sermos cidadãos, participantes ativos na construção da nossa sociedade sem interferir, né, o padrão bíblico? A Bíblia nos mostra, no livro de Timóteo, que nós precisamos fazer orações, súplicas, nós precisamos interceder pelas autoridades que o Senhor mesmo constituiu. Eu acredito que nós precisamos, primeiramente, usar as armas espirituais, que são essas armas que Deus nos deu. Precisamos respeitar, sim, todas as autoridades e acreditar que as autoridades que o próprio Deus constituiu irão se posicionar, se levantar, porque se houver corrupção, Deus vai mostrar. A própria Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. E Deus mostra como? Através de autoridades competentes que são levantadas por Ele para que possa haver um julgamento. Assim, eu não sou a favor, por exemplo, de você muitas vezes se manifestar, né, na internet ou através de uma passeata, etc., coisas desse tipo. Eu acho que a gente precisa orar muito mais do que sair para a rua. Né? Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, que a gente se ajoelha, que a gente intercede, e como igreja também fazemos isso, a própria palavra do Senhor mostra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagine 2, 3, 4 milhões de justos pedindo pela nação brasileira. A palavra do Senhor vai falar em Jeremias que nós precisamos orar pela paz da cidade. Eu acredito que uma cidade, uma nação, ela pode ser transformada, mesmo diante de corrupção, etc., através dessa arma poderosa que é a oração. É verdade, pastor Arthur. Eu creio que esse realmente é o desejo do coração de Deus, que a igreja se una em oração. E claro, se houver oportunidade, né, de manifestações pacíficas, de maneira que a gente não agrida a palavra de Deus, nem aquilo que Ele estabeleceu no seu reino, nós podemos nos envolver de uma forma equilibrada, usando de sabedoria e assim sendo testemunhas de Jesus Cristo aqui nessa terra. Quero agradecer ao Senhor a grande oportunidade de tê-lo aqui em nosso programa. Espero que o Senhor volte mais vezes e eu vou deixar aqui a oportunidade aberta para o Senhor mandar um abraço para toda a Igreja Batista do Amor. Sei que tem muitas pessoas nos acompanhando, fique à vontade. A honra foi toda nossa de estar aqui. Né? Queremos que Deus continue usando muito vocês nesse programa, abençoando as milhares de pessoas que estão assistindo. E queria deixar um beijo todo especial para meus filhinhos queridos da Igreja Batista do Amor. Um coração bem grande para vocês. Amo todos vocês. Um beijo. Obrigada, pastor Arthur. Fica na paz do Senhor. Amém.
Te convido a conhecer a missionária Elaine de Souza, do Ministério Povos e Tribos. E logo em seguida, pegue sua Bíblia, porque teremos a Hora da Palavra com o pastor Cleone Filho. A paz, pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine, missionária aqui no Brasil, por enquanto, e trabalho com os indígenas, ribeirinhos, quilombolas e sertanejos. Aqui no Brasil, carece muito da palavra de Deus. Nós temos ainda crianças que não ouviram falar do nome de Jesus. Então eu queria trazer essa consciência para vocês, chamar vocês para perto, para estar junto comigo, trabalhando com esses povos. E conto também com a colaboração das igrejas dos lugares para onde eu vou estar trabalhando, tá certo? Eu queria estar falando para vocês que vale a pena investir no reino, vale a pena servir, vale a pena levar a palavra de Deus, a palavra da fé. Afinal, Bud e Jenny vieram para o Brasil para isso. Amém? Quando Deus criou você, Ele não projetou você para andar preocupado. Deus, quando criou você, eu vou dizer mais uma vez, no projeto de Deus da criação da raça humana, não tem preocupação para o ser humano. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos têm ao seu respeito, pensamentos de paz. E eu quero te dizer algo, certa feita os discípulos estavam num local, reunidos, depois da morte de Cristo, e eles estavam com medos, eles estavam preocupados, porque o mestre havia partido, mas o mestre havia dito para eles que iria ressuscitar no terceiro dia. Mas eles estavam ali com medo, meio apreensivo. E aí Jesus aparece ressurreto. E Jesus entra, as portas fechadas, Jesus passa pela parede. Pum, e se apresenta diante deles. E a primeira coisa que Jesus diz para eles é o seguinte: paz seja convosco, 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 paz seja convosco. Então o Senhor tem pensamentos de paz para mim e para você. Não tem pensamentos de mal. Agora nós temos que aprender algo a respeito da palavra para não vivermos preocupados. Nós trabalhamos, a maioria de nós, 6 dias, alguns 7 dias, né? Alguns têm uma folga, né, no mês, outros 2 folgas no mês. Mas independente da sua quantidade de hora de trabalho, eu quero te dizer o seguinte: você vir à igreja local, frequentar um culto, ainda que o seu corpo físico esteja um pouco cansado, é você vir para aqui e sair renovado. Então, alguns conselhos da parte de Deus para a humanidade e para aqueles que nasceram de novo, né? Para não viver em ansiedade, né? Então, possa ser que você esteja aqui no nosso meio e ainda não nasceu de novo, não recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não se tornou uma pessoa salva, né? E aí, o primeiro conselho, querido, é você tomar uma decisão para ser filho de Deus, se tornar filho de Deus. E depois que nós nos tornamos filhos de Deus, sabemos que o nosso Pai Celestial cuida de nós, precisamos conhecer a respeito da palavra, precisamos conhecer a respeito de quem nós somos em Cristo. E aí tem algumas instruções para a igreja, né? Que é para mim e para você, para aquele que já nasceu de novo, de como devemos lidar diante das situações, para que não venhamos a andar ansiosos, para que não venhamos a andar preocupados, e a Bíblia diz, de coisa alguma. Então Mateus 6:24 diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A Bíblia nos instrui, querido, em dado momento, né, em outra situação, o Senhor diz o seguinte, né, que a fascinação da riqueza, né, ela pode anular a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus, querido, por si só seja anulada, mas vai anular a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Porque se você colocar força nas coisas para buscar riquezas, você vai invalidar a palavra de Deus na tua vida. E você vai andar em ansiedade, eu posso te garantir isso. Porque esse texto aqui, querido, ele antecede ao texto, por assim dizer, áureo, sobre não andar ansioso de coisa alguma. Aí ele vai dizer o seguinte, depois do versículo 24, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, diga comigo, a vida. Mais uma vez, diga a vida. Nem todos disseram, diga a vida. Ok, eu quero desprogramar a tua mentalidade de preocupação para ter uma mentalidade próspera. E uma mentalidade próspera, querido, é uma mentalidade de paz. Então o que é que acontece? A vida é mais do que o vestuário, a vida é mais do que o alimento. Então o que ele está querendo dizer para mim e para você, querido? Se você está servindo ao dinheiro, você vai andar preocupado com essas coisas. Vai ficar se preocupando com as contas que tem para pagar, vai ficar se preocupando com roupa que tem que vestir, vai ficar se preocupando com a moda, vai se ficar preocupando porque está chegando o Natal, daqui a pouco vem o São João e fica se preocupando com essas coisas que não cabe mais a você, que ele está se preocupando não, porque você tem um Pai Celestial que cuida de você. Aí ele diz, observai, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Estão se esquecendo de viver, porque quando você anda em ansiedade e em preocupação, você está esquecendo de desfrutar da vida diária. Por quê? Porque você está pensando nos problemas, e pensando nos problemas, e pensando nos problemas, fala os problemas. Pensando em angústia, fala angústia. Pensando em tristeza, fala tristeza. Mas, pastor, eu estou triste. E eu vou mentir? Não. Você simplesmente vai falar uma verdade superior a essa. Porque se você está em Cristo, você não é uma pessoa triste. Você tem a alegria do Senhor aí dentro de você. E você tem a alegria como fruto do Espírito recriado em Cristo Jesus, habitando dentro de você. Aí é uma questão de decisão. Você simplesmente vai começar, querida, a renovar a sua mente pela palavra. Então, quando a angústia bater a porta, porque o Senhor disse, querido, que no dia da angústia, ou no tempo da angústia, ou quando você estiver angustiado, Ele vai estar com você. Para quê? Para se angustiar junto? Não, para te livrar da angústia. Diga, no dia da angústia, o Senhor está comigo. Diga, para me livrar da angústia. Mesmo quem é pai e mãe e tem seu filho casado, de certa forma ainda tem aquele certo cuidado, dentro de um limite, mas tem. Amém? Se você ultrapassar o limite, eu vou falar com você. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, o Senhor disse assim, você tem que ser feito uma criança no reino dos céus. Porque das crianças é o reino dos céus. Então, Deus quer que você tenha essa simplicidade na fé. Fique tranquilo todos os dias, sabendo que Ele já cuida de você. Eles não é a vida mais do que o alimento? Não é a vida mais do que as vestes? Em outras palavras, que ele está dizendo, antes da fundação do mundo, eu providenciei a salvação através do meu Filho. Porque o Cordeiro de Deus, dentro do planejamento celestial, ele foi oferecido antes da fundação do mundo, antes mesmo de Adão pecar. E aí depois Deus veio e manifestou o seu plano, porque ele saberia que o homem iria pecar, e aí foi dando sequência àquilo que ele já tinha projetado. Sabe o que eu entendo que seja isso? Cuidado. Você quer um cuidado maior do que esse, querido? Deus iria me trazer à existência, mas antes mesmo, querido, da fundação do mundo, antes mesmo de trazer o ser humano à existência, Ele, pela sua infinita sabedoria, Ele sabia que o homem iria falhar, o homem Adão, e Ele providenciou, querido, o Cordeiro. E Ele disse assim, vou providenciar um Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para dar essa vida que ele está falando, que é uma vida abundante. Agora, é possível, querido, você ter nascido de novo, ser filho de Deus e andar como se gentio fosse. Andar preocupado. Andar em ansiedade. Mesmo pelas coisas que nos parecem ser boas. Diga assim, dinheiro
é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Amém? Então, como servo, querido, esse papel moeda está aqui, né, para nos servir. E não você para servir a Ele, não você para ficar preso a Ele. Mas se você ficar muito preocupado, querido, você está demonstrando que você está servindo ao dinheiro e não a Deus. E tem algumas coisas que precisamos, querido, fazer, e se preciso for, diariamente. Né? E o que me parece pelo Espírito, querido, é que tem algumas pessoas aqui que precisam tomar uma decisão diária nesse contexto, porque estão muito ansiosas. E você tem que resistir os pensamentos, queridos, errados, substituindo com os pensamentos corretos. E a Bíblia, querido, nos dá a receita. Deus não pediria a mim e a você para fazer algo se Ele não nos desse, em primeiro lugar, a capacidade e a instrução sobre aquilo. Porque assim seria injusto, e Ele não é injusto. Então, quando Ele disse para mim e para você, não andeis ansiosos por coisa alguma, Ele deu, querido, a receita para isso ser possível. Como Ele estava falando de Jesus aqui para toda a humanidade, né, Ele disse, ó, em primeiro lugar, você tem que decidir quem é teu Senhor. Uma vez que você decidiu que o seu Senhor é Deus, fique certo, Ele é um Pai bom. Amém? Ele disse, se vocês que são naturais sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Diga assim, quanto mais meu papai. Não, mas diga que Ele é seu papai mesmo. Diga, quanto mais meu papai. Não tenha cerimônia, querido, para se relacionar com Deus. Isso não é falta de respeito. E deixa eu te dizer, Deus tem muitos filhos e também está atendendo a todo ser humano que clama por Ele. E deixa eu te dizer, quando você clama, Ele diz, eis-me aqui. O que é que você quer, filho? Agora, uma vez que você nasceu de novo, você precisa se alimentar dessa palavra. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim. O Senhor está dizendo o seguinte, ei, se alimente da palavra. Então, peraí, eu não tenho que me alimentar das preocupações do dia a dia? Tem crente, querido, que amanhece o dia, está chovendo, fica logo emburrado, fica logo chateado, e aí perde de desfrutar aquele dia, porque fica com raiva, porque está chovendo, porque vai ter que sair na chuva. Deixa eu te dizer, não é a vida mais do que a veste? Não é a vida mais do que o alimento? Que tal você começar a desfrutar dessa vida que você tem? Da vida diária em Deus, querido. Não andando preocupado com nada. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Quando a ansiedade bater na porta da sua alma, da sua mente, você faz o seguinte, Senhor, porque em outra Bíblia diz que esse lançar é você pegar esse jugo, esse fardo e colocar diante dele. E receber o dele, que é leve e suave. E o nosso trabalho, querido, é crer. E aí você primeiro precisa mudar por dentro, aqui na sua mente. E Mateus 6,31 ele diz, você não se inquiete falando o problema. Ainda que, e vamos falar daqui a pouco, que a oração seja uma comunicação a Deus, e se comunicar com Deus, porque Deus vai falar com você também, é diferente, querido, de você abrir a boca e começar a dizer os seus problemas para quem não pode resolver nada. Porque o que acontece de comum, querido, no meio da sociedade e no meio do povo de Deus, muitas vezes é abrir a boca para estar falando do problema que você está passando, da dificuldade que você está enfrentando para outras pessoas, 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 e ele disse, não andeis, dizendo. Eu preciso que você repita algo, diga assim comigo, diga, Deus não me pediria para fazer algo que não fosse possível. Porque temos que desfazer esse engano, mas será que é possível andar sem ansiedade? É. Eu não estou dizendo que a ansiedade não vai bater na sua porta, mas quando ela bater, se você aplicar esses princípios, aí você vai ficar gozando dessa paz. Ele diz no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer mais uma vez, não andeis ansiosos de
coisa alguma inclui aquilo que você está preocupado, porque algumas pessoas aqui estão vivendo? E isto concorda com aquilo que Jesus disse, porque ele estava falando sobre o contexto daquilo que precisamos para viver. Aí aqui vem a revelação ou a explicação de algo que estava nos evangelhos. É a mesma palavra, porque agora as pessoas nasceram de novo, tiveram a oportunidade, então elas podem suportar algo mais. Então, naquele momento, Jesus disse: não andeis ansioso de pão e veste, de comer, beber e se vestir. Aí agora vem, o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, então ele vem agora dizer: de coisa alguma, nem esteja ansioso, preocupado com o casamento. Mas pastor, eu não encontrei ainda meu príncipe. Nem encontrei minha princesa ainda. De coisa alguma. Será que você não sabe que Deus disse que não é bom que o homem esteja só? Se não é bom que o homem esteja só, vai ter um homem para você e vai ter uma mulher para você. Por que está ansioso? Eu amo muito vocês, mas eu preciso dizer isso. Andar em ansiedade, você está dizendo para você mesmo, porque você não engana Deus não, nem engana ninguém. A Bíblia diz que nós nos enganamos. Você está dizendo para você mesmo: eu não confio em Deus. Nessa área aqui não. E Deus quer que você confie nele por inteiro. Amém. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por isso que ele disse: olha, tu entra no teu quarto e em secreto, e teu pai que vem em secreto vai saber das coisas. Está comigo? Amém. Aí ele diz que se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Porque a preocupação, a ansiedade bateu na porta da sua mente, né, e quis descer para o seu coração. Né? E aí o que é que acontece? Você simplesmente fechou essa porta, né, orando ao Senhor a respeito, seja qual for a situação. E com ações de graças, porque quando a gente ora, Deus escutou. E se Deus escutou, Ele já respondeu, ainda que você não veja a manifestação. E aí ele diz: dê ações de graças. Então o que você tem que fazer? Todas as vezes, querido, que o problema vier bater na sua porta, e você já orou a Deus, você simplesmente: eu já lancei. Amém. Pai, obrigado. Isso já está resolvido. Aí o que é que devemos fazer, querido? Uma vez que a gente simplesmente já lançou através da oração, não é? E a gente agora tem que se conservar. O que é que devemos fazer? Aí ele vai dizer, ó, mudança de mentalidade. Diga comigo: mudança de mentalidade. Diga: eu preciso mudar os pensamentos. Diga: pensamentos de ansiedade, tristeza, angústia, faltas, não podem. Diga comigo: não podem fazer ninho na minha cabeça. Boa é a palavra dita ao seu tempo. Espero que você tenha sido abençoado com esse programa. Você pode conferir toda essa mensagem no canal Verbo Rio Doce no YouTube. Eu tenho certeza que não apenas você, mas os seus amigos e familiares serão muito edificados, aprendendo um pouco mais sobre como não andar ansioso neste mundo. Lembre-se que sábado que vem tem mais. Deus te abençoe.